Muito boa noite, graça e paz. Sejam aqui muito bem-vindos. Uma oração comigo? Vamos fazer uma oração de gratidão? Soberano Deus, Pai eterno, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela sua bondade. Obrigado, Senhor Deus, pelo aniversário da Cláudia, minha irmã. Nós te agradecemos por mais um ano de vida que o Senhor concedeu à tua filha. Queremos também te louvar, ó Pai, pela vida do pastor Regis, claro, que também está celebrando mais um ano de vida hoje, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando a vida dele, esteja abençoando, Senhor Deus, a vida da Márcia, sua esposa, esteja abençoando o seu ministério, a igreja, Senhor Deus, lá no Parque Jurema, esteja cuidando, Senhor Deus, dos teus filhos. Agradecemos também pelo aniversário do Iago, que fez um ano de vida ontem também, Senhor. Muito obrigado. Foi uma semana, Senhor Deus, de celebrações, semana, Senhor Deus, de felicitações, momentos, ó Pai, nos quais os nossos corações se alegraram, tamanha bênção do Senhor. Obrigado pelo dia de hoje, dia que o Senhor nos concedeu, desde as primeiras horas da manhã até agora. E nós pedimos humildemente ao Senhor, que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir, ó Pai, na Sua palavra. É o que eu peço nessa hora e te agradeço. No nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Graça e paz a todos vocês. Bom, quero falar mais uma vez no texto do segundo livro de Samuel, no capítulo 13, agora dos versículos 10 ao versículo 22. Quero falar sobre ressentimento. Abra sua Bíblia então comigo, no segundo livro de Samuel, capítulo 13, verso 10 até o verso 22. Acompanhe comigo a leitura. Aminon disse a Tamar: traga os bolos e sirva-me aqui no meu quarto. Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto de seu irmão. Mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse: deite-se comigo, minha irmã. Mas ela lhe disse: não, meu irmão, não me faça essa violência. Não se faz coisa dessas em Israel. Não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? E o que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel. Fale com o rei. Ele deixará que eu me case com você. Mas Aminon não quis ouvir. E sendo mais forte que ela, violentou. Logo depois, Aminon sentiu uma forte aversão por ela, mais forte que a paixão que sentira. E disse a ela: levante-se e saia. Mas ela lhe disse: não, meu irmão, mandar-me embora seria pior do que o mal que você já me fez. Ele, porém, não quis ouvi-la. Chamando seu servo, disse-lhe: põe essa mulher para fora daqui e tranque a porta. Então o servo pôs para fora e trancou a porta. Ela estava vestindo uma túnica longa, pois esse era o tipo de roupa que as filhas virgens do rei usavam desde a puberdade. Tamar pôs cinza na cabeça, rasgou a túnica longa que estava usando e se pôs a caminho, com as mãos sobre a cabeça e chorando em alta voz. Absalão, seu irmão, lhe perguntou: seu irmão Aminon lhe fez algum mal? Agora calme-se, minha irmã. Ele é seu irmão. Não se deixe dominar pela angústia. E Tamar, muito triste, ficou na casa do seu irmão Absalão. Ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou furioso. E Absalão não falou nada com Aminon, nem para o bem e nem para o mal, embora o odiasse por ter violentado sua irmã Tamar. De manhã eu falei sobre paixão como um sentimento avassalador que emerge da natureza humana, da vontade da carne, das inclinações da carne, são suas paixões, e que destruiu por completo a vida de Aminon e causou muito sofrimento e dor em sua irmã Tamar. E paixões, como expliquei pela manhã, tem sido uma das causas, a raiz do problema, de muitas dores, de muitas angústias, de muitas destruições da vida de pessoas
e da vida de famílias inteiras. Um outro mal que nós devemos fugir, devemos nos atentar para que esse mal não chegue até nós, não chegue até a nossa família. O mal se chama ressentimento. Ressentimento também é um sentimento que brota das inclinações humanas, da vontade humana, da inclinação da carne. Ressentimento ela não vem da parte de Deus. E sim, ela emerge, ela emana das vontades e das inclinações e paixões da carne. E ressentimento também tem provocado também algo devastador em vidas. Quantas vidas ressentidas. Anos e anos vivendo esse sentimento de ressentimento. Se autodestruindo, destruindo a vida dos seus familiares pelo ressentimento vivido, velado e ressentimento guardado também. Bom, essa é uma história triste, é uma história trágica na família do rei Davi. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Davi, o rei de Israel, escolhido pelo Senhor. Um dos seus filhos, Aminon, comete um pecado do incesto. Logo depois, além de cometer o pecado do incesto, ele também comete o pecado do estupro, a violência contra sua meia-irmã, Tamar. Ele finge que está doente, ele mente para o rei, ele mente para Tamar. Logo depois de violentá-la sem o seu consentimento, provocando então um incesto, ele manda ela embora, sem se importar com o seu sentimento de dor, sofrimento da sua alma, bem como essa situação seria absorvida pelo rei. Aminon não pensou nisso. Como essa situação seria absorvida pelo rei Davi e como seria absorvida por Absalão, seu irmão de Tamar. Absalão e Tamar são irmãos de pai e mãe. E Aminon é só irmão por parte de pai. Mas é seu irmão também. E como isso seria absorvido pelo rei, como seria absorvido por Absalão, Aminon não mediu as consequências. E todo pecado gera morte. O salário do pecado é a morte. Você vai perceber que Aminon, na triste trajetória desse texto, Aminon é assassinado por Absalão, o seu irmão. E antes que cheguemos até este ponto e passemos além dele, eu quero analisar algumas coisas com vocês. Porque se nós relermos o texto também de forma cuidadosa, vamos perceber alguns desdobramentos desta história. Olha, Tamar, ela pôs cinza na cabeça. Tamar era uma moça já em idade para ser dada a casamento a alguém. Ela usava túnicas longas. Essas túnicas longas eram usadas pelas filhas do rei, sendo virgens, prontas para o casamento. E ela rasga então as suas vestes, ela segue a caminho chorando. Ela foi acolhida por Absalão e ficou na casa de Absalão. Não voltou para sua casa. Ao saber de tudo isso, o rei Davi ele ficou furioso. Contudo, não fez justiça a Tamar. Não há nenhum lugar do texto e nem do livro onde Davi se propôs a fazer justiça pela sua filha Tamar. Até porque Davi não tinha moral para poder corrigir o seu filho Aminon, visto que ele mesmo também tinha cometido algo parecido. Ele cometeu um pecado contra o seu próximo. Ele se envolveu com a mulher de Urias. Essa mulher de Urias ficou grávida, ele tentou esconder a criança, tentou colocar
esse filho na conta de Urias e, não conseguindo, planejou então o assassinato, a morte de Urias, sendo que Urias era um dos seus melhores soldados. Então Davi aí não tem moral neste momento para corrigir Amnon. E por não fazer justiça, Absalão, diz o texto, que Absalão, ao ouvir de Tamar tudo o que aconteceu, Amnon, que foi o nosso personagem de manhã, que cometeu todo esse erro, entre aspas, ficou ileso durante um tempo. Mas Absalão, diz o texto, que ele não disse nada, nem para o bem e nem para o mal com Amnon. Ele ficou em silêncio. E o texto ainda diz, embora o odiasse por ter feito esse pecado, ter feito esse erro, cometido esse erro contra Tamar. Absalão não disse nada, nem para o bem e nem para o mal, embora o odiasse por ter violentado sua irmã Tamar. Absalão ficou ressentido com Amnon, seu irmão, pelo que ele fez. Não o perdoou. Por estar ofendido, também não procurou tratar a situação com seu irmão. Ele não perdoou Amnon pelo que Amnon fez com Tamar. Ele, por estar numa posição de ofendido, ele não procurou o seu irmão ofensor para tratar do assunto. Ele se manteve em silêncio. Ele guardou esse ressentimento em seu coração. Talvez ele esperasse que o rei Davi fizesse justiça. Mas como a justiça não veio, Absalão colocou o seu ressentimento. Preste atenção nessa palavra. Absalão colocou o seu ressentimento em stand-by. Isto é, colocou o seu ressentimento em espera. Sabe quando você pega o seu celular, depois que você termina de usar, e você aperta o botão para ele apagar? Na verdade, você não está desligando o seu celular. Quando você aperta o botão e apaga todas as luzes do seu celular, você está colocando o seu celular em stand-by, em espera. Basta um momento de você clicar ou acionar, talvez a digital ou algum outro botão, que a tela volta. E volta com suas funções automaticamente. Significa estar em stand-by, em espera. Então o ressentimento guardado de Amnon, ou de Absalão por Amnon, ele estava num stand-by, em espera. A qualquer momento ele poderia ser acionado. Guardou-se então esse ressentimento, ficou em stand-by, em espera, por um bom tempo. Ele não falou nada com Amnon, nem para o bem nem para o mal, mas o odiava por ter feito isso. Mas o odiava e deixou guardado. Isso, meus irmãos, no meio entre relacionamentos, entre pessoas, no meio da família, isso causa uma destruição avassaladora. Ressentimentos guardados. Ressentimento, o significado, é a característica pela existência de mágoas, rancores, angústias que se formam como consequência de uma ofensa. Isso é ressentimento. Vou repetir. Ressentimento é o sentimento que se caracteriza pela existência de mágoas, rancores, angústias que se formam como consequência de uma ofensa. Por essa razão que eu digo sempre, quando nós estamos numa posição
de ofendidos, não devemos esperar o ofensor vir até nós para se tratar, para se retratar, aliás. Nós que estamos nessa posição, devemos ir até o ofensor e tratar o assunto, para que esse ressentimento não fique guardado. Não ganhe aí espaço, não ganhe aí mágoa, rancores, sentimentos destrutivos, tóxicos no nosso coração e na nossa alma. O ressentimento ele deve ser tratado, porque o ressentimento guardado é mortífero. Ele, como eu disse, ele causa mágoas, ele provoca rancores e angústias, tomando conta do ser da pessoa ressentida. Absalão não disse nada com Aminon, nem para o bem e nem para o mal, mas ele odiava Aminon. Isso ficou guardado. Ressentimento. É o tal de deixa pra lá, não quero me envolver, não quero falar mais disso. Mas quando o assunto não é tratado e resolvido, não pense você, ou pense eu, ou pense nós, que isso ficará no esquecimento. Pelo contrário, o ressentimento ele fica em stand-by, ele fica em modo espera, só aguardando o momento de ser acionado. O ressentimento ele é mortífero, ele acaba com a vida da pessoa, ele acaba com a vida da família, ele acaba com a vida entre casais, com a vida entre filhos e pais, pais e filhos, entre amigos, entre irmãos em Cristo, irmãos da mesma igreja, pessoas que convivem, pessoas que se relacionam. O sentimento é destruidor. Se eu ou você, ou algum de nós, pensarmos que deixar para lá resolvemos, não resolvemos. Só deixamos em espera. Só deixamos em stand-by. E eu posso dizer para você, baseado na palavra, que ressentimentos guardados são destrutivos, tóxicos. Eles destroem a vida da pessoa, a vida dos relacionamentos, a vida da família. Uma máxima que eu quero que você lembre-se disso. Uma máxima. O ressentimento, ele cobra de ambas as pessoas. Guarda isso. O ressentimento cobra de ambas as pessoas. Ele fere tanto o ofensor quanto o ofendido. Mas o dano maior sofrido é pelo relacionamento. No final das contas, o relacionamento sofre o dano maior. Ele se rompe, ele se quebra e ele se desfaz por causa do ressentimento. Como veremos agora na vida entre Absalão e Aminon. Como o ressentimento provocou uma tragédia ainda maior do que aquilo que Aminon provocou na sua vida e na vida de Tamar, na vida do rei e na vida do seu irmão. Olha só como o ressentimento teve proporções até maiores do que a que Aminon fez. Vamos ver no texto? Primeiro ponto que eu quero que você observe no texto com relação ao ressentimento, anota isso. O ressentimento se alimenta de alguma mágoa contra o seu perpetrador, ou isto é, contra o seu agressor. Vou repetir. O ressentimento se alimenta
de alguma mágoa do seu perpetrador, ou seja, o seu agressor. Vamos acompanhar no texto? Versículo 23 ao versículo 29. Acompanhe comigo no texto. Já de início ele diz: 2 anos depois, quando os tosqueadores de ovelhas de Absalão estavam em Baal-Azor, perto da fronteira de Efraim, Absalão convidou todos os filhos do rei para se reunirem com ele. Absalão foi ao rei e lhe disse: eu, teu servo, estou tosqueando as ovelhas, e gostaria que o rei e os seus conselheiros estivessem comigo. Respondeu o rei: não, meu filho, não iremos todos, pois isso seria um peso para você. Embora Absalão insistisse, ele se recusou a ir, mas o abençoou. Então Absalão lhe disse: se não queres ir, permite, por favor, que o meu irmão Aminon vá conosco. O rei perguntou: mas por que ele iria com você? Mas Absalão insistiu tanto que o rei acabou deixando que Aminon e seus outros filhos fossem com ele. Absalão ordenou aos seus homens: ouçam, quando Aminon estiver embriagado de vinho e eu disser: matem Aminon, vocês o matarão. Não tenham medo, eu assumo a responsabilidade. Sejam fortes e corajosos. Assim os homens de Absalão mataram Aminon, obedecendo às suas ordens. Então todos os filhos do rei montaram em suas mulas e fugiram. Percebe? No início do versículo 23, 2 anos se passaram. 2 anos. O texto disse para nós que Absalão não disse nada. Ele não falou nada com Aminon, nem para o bem e nem para o mal, embora o odiasse por ter feito isso. O ressentimento estava no coração de Absalão, guardado, em stand-by, em modo espera. Quando teve a oportunidade de se tratar, não o fez, nem para o bem nem para o mal, mas permitiu que 2 anos. Veja bem, meus irmãos, prestem muita atenção nesse detalhe. 2 anos. O ressentimento de Absalão estava guardado no seu coração. Nem o rei Davi percebeu. Porque quando Absalão propôs convidar o rei e convidar os conselheiros, Davi se recusou, porque seria um peso para o filho, por tamanha comitiva. Mas Absalão usou de artimanha, de estratégia, de arquitetar uma situação para que Aminon saísse da proteção do rei e ficasse exposto então ao mal que já estava no coração de Absalão, matá-lo. O rei ainda questionou, ainda perguntou: mas por que você quer que Aminon se faça presente? Possivelmente Davi ficou preocupado, questionou porque desconfiou de alguma coisa. Mas ao permitir Aminon ir, porque Absalão insistiu, pela insistência, Davi talvez entendeu que a situação já tinha sido resolvida, que Absalão já tinha sido convencido de que deveria deixar isso para lá, já ocorreu. E não. O ressentimento estava vivo, mais do que nunca, no coração de Absalão.
Se Aminon não se importou com a dor e sofrimento de Tamar, do rei de Absalão, Absalão também, pelo ressentimento que guardava de Aminon, não se importou com Aminon, não se importou com o rei, não se importou com ele, tampouco com a irmã. Não se importou com ninguém. Se a paixão o impediu, Aminon, de enxergar, de dar ouvido à razão, Absalão, pelo ressentimento, também não conseguia dar ouvido a nenhuma razão. No seu coração estava cheio de rancor, mágoa, angústia, amargura, por tamanho ressentimento guardado. Isso tem destruído vida de pessoas, vida de famílias, por causa do ressentimento. O ressentimento é uma praga. O ressentimento, ele é mortífero. Ele destrói a vida da pessoa por dentro. Ele acaba com os relacionamentos entre casais, relacionamento entre famílias, relacionamento com a família, relacionamento entre pais e filhos, filhos com pais. A pessoa ressentida guarda mágoa, guarda rancor, guarda amargura, angústia no seu coração. Talvez você esteja pensando, poxa, pastor, Dia das Mães, celebração da família, uma palavra dura de manhã, uma outra palavra mais dura à noite. Irmão, é para o seu bem, para o meu bem, para o bem das famílias. Nós temos que nos atentar ao mal que nos rodeia. Não podemos fechar os olhos. Isso pode, em algum momento, se não bateu na sua porta, ainda pode bater. Se está batendo na sua porta, você tem como lidar com isso. Se já bateu na sua porta, você tem a oportunidade de terminar com essa angústia que você vive. Se tratando com a pessoa. E se ainda não bateu na sua porta, que você esteja preparado, conforme a palavra de Deus, para passar por essa tempestade. Ninguém escapa em algum momento, em alguma situação, em alguma parte da nossa vida. Nós enfrentamos isso. Tanto é, meus irmãos, que muitas pessoas preferem ficar sozinhas. Não querem amigos, ficam longe dos parentes, se distanciam de todos. Não se comunicam, não falam, não abraçam, não beijam, não se cumprimentam, sempre à distância, sempre arredios, sempre na defensiva, justamente porque não querem passar por isso. Perdem a beleza da vida, de compartilhar e partilhar com as pessoas, porque não querem se magoar. Ou não querem se magoar, ou não querem magoarem-se outra vez. Que talvez em algum momento se magoaram, então se fecharam numa ostra, se fecharam numa casinha, numa autodefesa emocional, psicológica, que a impede de ficar próximo das pessoas. Não se relaciona com ninguém. Sempre na defensiva. Sempre se protegendo. Não se relacionam. Porque não querem ter o desprazer de passar por isso. Então se escondem. Perde a beleza da vida, de que é compartilhar e partilhar como ser semelhante. Então, para você que já passou por essa fase, se liberte de ressentimentos. Se trate com a pessoa e viva uma vida melhor. Se essa situação está batendo agora na sua porta, você já agora tem a palavra de Deus para lidar com essa situação. E se ainda não bateu na sua porta, fique pronto. Fique em prontidão.
com a palavra, que quando chegar o dia, você vai saber lidar com isso. Amém, irmãos? O ressentimento se alimenta de mágoa contra o seu perpetrador, isto é, o seu agressor. 2 anos. Você consegue imaginar como foi a vida de Absalão durante 2 anos? Ele encontrou aqui uma oportunidade, que era a época de tosquear as ovelhas. E ele viu ali então uma oportunidade de tirar Absalão da proteção do rei, para que esse rei ficasse para que esse Amnon ficasse exposto longe da proteção do rei, e ele pudesse com intento executar aquilo que há 2 anos estava no seu coração. Há 2 anos ele queria matar o seu irmão. Eu nunca vi, meus irmãos, em tempo que eu tenho de vida, em tempo que eu tenho como pastor, a experiência que eu tenho como psicólogo, eu não conheço uma pessoa que consegue dormir tranquilamente com o coração ressentido, com o coração cheio de mágoa, com o coração cheio de rancor e angústia. As pessoas tentam viver as suas vidas, mas lá no fundo, o ressentimento ele está no modo espera. Ele está em stand-by. E a qualquer momento ele pode ser acionado. E aí, quando ele sai sem controle. Você acaba fazendo o que não queria, tomando atitudes irreflexivas, se prejudicando a outra pessoa, prejudicando quem está em volta, sem medir as consequências. Por essa razão que o ressentimento tem destruído vidas, vida de famílias, vida de casais, de pais com filhos, filhos com pais. O ressentimento ele é danoso. Ele se vale de alimentar-se da mágoa. O ressentimento, ele se alimenta da mágoa. Ele se alimenta do rancor, da amargura. E o ressentimento, ele vai se prolongando porque ele vai se alimentando disso. Ele vai se alimentando, se alimentando. Ressentimentos guardados servem de indicação de mágoas não resolvidas, provenientes do passado. Já fazia 2 anos que Absalão estava guardando isso. E nós devemos prestar atenção nesse dado, no que diz a palavra de Deus. Um segundo ponto que eu quero que você observe aqui está no versículo 27 ao versículo 29. Quero que você leia comigo aí. Mas Absalão insistiu tanto que o rei acabou deixando que Amnon e os seus outros filhos fossem com ele. Absalão ordenou aos seus homens: ouçam, quando Amnon estiver embriagado de vinho e eu disser, matem Amnon, vocês o matarão. Não tenham medo, eu assumo a responsabilidade. Sejam fortes e corajosos. Assim os homens de Absalão mataram Amnon, obedecendo às ordens de Absalão. Veja bem, segundo ponto que eu quero que você observe. O ressentimento guardado encobre determinações de vingança. Vou repetir. O ressentimento guardado, ele encobre, ele esconde determinações de vingança. Já fazia 2 anos desse trágico acontecimento de Amnon e Tamar.
E esses 2 anos encobriram o ressentimento guardado, encobriu a determinação que Absalão tinha de vingança. Ninguém percebeu. Ninguém tomou conhecimento. O rei até desconfiou, mas já achou que estava tudo resolvido. Mas não estava, queridos. Absalão tinha uma determinação. Eu vou me vingar. Isso não vai ficar assim. Eu vou fazer justiça. Eu vou pagar na mesma moeda. Assim como eu me feri, vou feri-lo também. Não vou deixar isso passar em branco. Se eu perdi, a pessoa perde também. Ressentimento encobre determinações de vingança. Absalão queria se vingar. Ele só estava aguardando um tempo. Às vezes a vida vai se passando e achamos que está tudo resolvido. Estou vivendo minha vida, cada um para o seu lado, eu vivo minha vida, a pessoa vive a dela, e vamos embora. Segue a vida. A vida que segue, né? Essa é uma palavra comum usada hoje, né? Vida que segue. E vamos seguindo. Contudo, o ressentimento está lá guardado. Stand-by. Está em espera. Num momento oportuno, ele é aceso, reacendido. E aí você descobre que esse tempo todo, o ressentimento, ele encobriu a sua determinação de vingança. Absalão estava determinado a se vingar. Que assim que o rei permitiu Amnon ir até a festa com os seus filhos, Absalão então disse aos seus servos: quando eu disser matem Amnon, vocês o matem. E eles então mataram Amnon seguindo as ordens de Absalão. O ressentimento encobre as determinações de vingança. Lá no fundo, o ressentimento guardado está encobrindo uma determinação sua de se vingar. Está lá guardado, em stand-by. Cuidado. Tome muito cuidado. Absalão, o seu comportamento era de completa indiferença. Absalão era indiferente. E essa indiferença de Absalão encobriu a sua determinação cruel. Aquilo que estava no seu coração. Absalão esperava em silêncio o seu momento oportuno. A crueldade do que ele iria fazer estava ali, junto com o ressentimento, que ele queria se vingar. Um terceiro ponto, e último, que eu quero que você observe, está no versículo 30 e versículo 32. Versículo 30 e o versículo 32. Estando eles ainda a caminho, chegou a seguinte notícia ao rei: Absalão matou todos os teus filhos, nenhum deles escapou. O rei levantou-se, rasgou as suas vestes, prostrou-se, e todos os conselheiros que estavam com ele também rasgaram as vestes. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, disse:
Não pense o meu senhor que mataram todos os seus filhos. Somente Aminon foi morto. E olha só o que o texto diz. Essa era a intenção de Absalão desde o dia em que Aminon violentou Tamar, irmã dele. Jonadab é aquele que deu a ideia para Aminon, aquele que apresentou o plano para Aminon ter a possibilidade de violentar a sua irmã Tamar. Lá no início dos versículos, no capítulo 13. Exatamente ali no versículo 4. Jonadab que apresenta para Aminon o plano de como ele poderia ficar junto, se aproximar de Tamar. Foi esse Jonadab. Esse Jonadab é sobrinho de Davi, logo ele é primo de Aminon, ele é primo de Absalão, primo de Tamar. Simeia era irmão de Davi. Então olha o que ele diz, Jonadab, que era amigo de Aminon. Essa era a intenção de Absalão desde o dia em que Aminon violentou Tamar, irmã dele. Desde aquele dia, diz Jonadab, as Escrituras, era a intenção dele. Então qual é o terceiro ponto que eu quero que você observe? O ressentimento espera em silêncio o momento oportuno. Ressentimento espera em silêncio o momento oportuno. O resultado do ressentimento de Absalão foi a morte de Aminon. Foi a profunda tristeza de Davi e seus filhos. E foi o afastamento por 3 anos desta família. Aminon morreu assassinado. A causa, a raiz do problema que provocou a morte de Aminon foi o ressentimento de Absalão. Guardou esse ressentimento, não diz, lembra do texto? Nem falou nem bem nem mal. Mas ele o odiava. E esse ódio guardado no coração de Absalão tornou-se em ressentimento. E ressentimento vem acompanhado de amargura, rancor, angústia, ódio. Isso tudo no seu coração. E aí, o ressentimento, ele sempre espera em silêncio o momento oportuno. Jonadab disse, aqui no texto, essa era a intenção de Absalão desde o dia que Aminon cometeu aquele erro. Quando nós não tratamos o assunto, permitimos que o nosso ódio, a nossa desavença com alguém, se transforme em ressentimento. Porque ressentimento é um sentimento que é impossível de você impedi-lo de se manifestar. Ressentimento é muito difícil de você impedi-lo de se manifestar. Porque o ressentimento, ele emana da natureza humana. O ressentimento, ele não vem de Deus. O ressentimento, ele brota da natureza humana. Ele emana da inclinação da carne. E é impossível de você impedi-lo de se manifestar. Mas você pode impedir que esse ressentimento fique guardado. O problema não é ficar ressentido. O problema é guardar o ressentimento. Porque quando você fica ressentido com uma pessoa, o ideal e o mais saudável é que você vá lá e se trate com a pessoa.
Mesmo você na situação estando certo, inocente. Mas se trate o assunto. Não permita que o ressentimento seja postergado. E com isso, outras coisas vão se agregar ao ressentimento, como rancor, o sentimento de pesar, o ódio. Isso vai se misturando com o ressentimento numa proporção que você vai perder o controle. E aí, estando lá em stand-by, em um momento oportuno, ele é reacendido, ele é acionado. Aqui, custou a morte de Aminon. Ele queria vingança. Ele tinha sede de justiça. E ele não mediu as consequências do que é matar um irmão, do que é ferir um filho do seu pai, fugir como um assassino. Ele não mediu as consequências. Pronto. O seu desejo de vingança foi satisfeito. Agora, ele estava satisfeito. A sua carne, a sua vontade humana, a sua inclinação da carne estava satisfeita. Se vingou. Paguei a minha dívida. Estamos quites. Empatamos o jogo. O ressentimento, ele destrói a pessoa, e destrói a família, destrói o relacionamento conjugal, destrói o relacionamento de filhos com pais, pais com filhos. O ressentimento, ele é mortífero. O ressentimento é danoso. Não guarde ressentimento. Trate o seu coração, trate a sua alma. Não permita que a sua vida seja perturbada por um ressentimento guardado. Vou repetir aquela máxima. O ressentimento, ele cobra de ambas as pessoas. Fere tanto o ofensor quanto o ofendido. Mas o dano maior sofrido é o relacionamento. O relacionamento, ele é ferido. O relacionamento, ele é destruído. E o relacionamento, ele se desfaz por conta do ressentimento. Pastor, eu queria saber então, como eu posso fazer para me livrar desses ressentimentos? Como desfazer esses sentimentos? Esses ressentimentos? Se o Senhor me explicou que ressentimento, ele emana da vontade da carne, da inclinação da carne, da natureza humana, que ressentimento nós não temos como impedi-los de se manifestar, mas conseguimos impedi-lo de ficar guardado. Eu quero saber como eu posso desfazer os ressentimentos da minha vida. Eu tenho pelo menos 4 orientações para você. Primeira delas, como desfazer os ressentimentos. Como desfazer os ressentimentos. Primeiro, tome consciência dele e identifique-lhe a causa. Primeiro você tem que ter consciência que esse ressentimento existe. E você tem que identificar a causa. Qual foi a raiz do problema? O que provocou o ressentimento? Não se preocupe apenas com o ressentimento, mas a causa, o problema. Qual foi o problema? Alguém disse alguma coisa que você não gostou? Alguém cometeu algum delito contra você? Alguém te prejudicou? Alguém te traiu? Alguém te machucou? Alguém abusou de você? Alguém te maltratou? Alguém te roubou? Te feriu? Te magoou? Essas são as causas. Essas são a raiz dos problemas.
Então, se você está ressentido, tenha consciência que o ressentimento existe e tente identificar qual é a causa. Onde está a raiz do problema? Essa é a primeira orientação que eu te dou, se você quer se desfazer dos ressentimentos. Segundo, depois de ter a consciência que ele existe e de identificar qual é a causa, segunda orientação, perdoe-se a si mesmo por qualquer coisa que você fez contra qualquer pessoa. A segunda orientação, perdoa-se a si mesmo por qualquer coisa que você fez com outra pessoa. Se perdoe. Você tem que se perdoar. Você primeiro. Se perdoe. Se você fez algo contra alguém, se perdoe, peça perdão a Deus. Terceira orientação. Você deve perdoar as pessoas significativas da sua vida pelo que fizeram com você. Se alguém te feriu, se alguém te magoou, se alguém te traiu, abusou de você, se alguém te prejudicou, perdoe essa pessoa por qualquer coisa que ela fez. Libere o perdão. Tire esse peso da sua mente, esse peso do seu coração e da sua alma. Perdoa essa pessoa. Pastor, eu não consigo. Minha alma sangra. Ela vai continuar sangrando se você não liberar o perdão. Seja curada, seja curado. Em nome de Jesus, eu ministro a bênção do Senhor sobre a sua vida. Perdoa. Libere o perdão. E quarta e última. Você não deve esquecer de esvaziar a taça do ressentimento. Esvazie. Mas não pense que só esvaziando a taça do ressentimento, tudo foi resolvido. Porque muitas pessoas dizem para mim, pastor, eu já perdoei. Já liberei o perdão. Mas quando você retirou o ressentimento, você colocou no lugar expressões de amor, aceitação, perdão e amizade. Porque quando você fala que eu perdoei, que eu perdoo, você está esvaziando a taça do ressentimento. Mas não é só isso. No lugar do ressentimento, você tem que colocar expressões de amor, expressões de aceitação, expressões de perdão, expressões de amizade, para que o ressentimento não tenha mais lugar. Porque se você não fizer isso, colocar no seu coração expressões de amor, de aceitação, de perdão e amizade, quando você diz que perdoou, você preste muita atenção, que você pode estar naquele estágio do ressentimento, estar em stand-by. Ah, eu perdoei. Está tranquilo. Segue a vida. Mas se você não colocar expressões de amor, expressões de amizade, de perdão, de aceitação, o seu perdão que você diz que deu só está em stand-by. Ele só está no modo espera. No tempo oportuno, ele vai se manifestar. E aí, quando ele se manifesta que você perde o controle. Porque o ressentimento ele não vem sozinho. O ressentimento, quando ele se arvora, o ressentimento ele está junto com mágoa, com rancor, com ódio, com amargura.
Ele vem junto com o ressentimento. E aí é tão forte que você perde o controle. Estou convidando a você a fazer essa reflexão. Reflita nisso. E que Deus, então, nos abençoe com a sua palavra. Amém? Que a palavra de Deus possa trazer cura à sua vida, possa trazer cura à sua mente, possa trazer cura à sua alma. E como eu disse no início, se você já passou por uma situação dessa, você pode ser liberto, liberta, no nome de Jesus. Se você for lá com a pessoa e se tratar com ela. Resolva isso. Se você está passando por isso agora, você já tem agora a palavra de Deus para consertar tudo isso. Coloque em prática a palavra de Deus para resolver essa situação. E se você ainda não passou por isso, você tem aí guardado no seu coração a palavra. Para que um dia, se ocorrer de você passar por isso, você terá sabedoria para lidar com essa situação. Chegou o momento, meus irmãos, das famílias serem saradas, das famílias serem abençoadas. Ao invés de nós ficarmos falando fora fulano, fora Beltrano, por que nós não falamos fora ressentimento, fora mágoa, fora rancor, fora ódio? E de vez de nós ficar falamos venha o pagamento, a gente poderia falar que venham amizades, que venha o perdão, que venha aceitação, que venha expressões de amor para sarar a nossa vida. Amém? Que Deus então abençoe. Vamos orar? Senhor, Pai eterno, nós queremos te agradecer pela sua graça. Nós queremos te agradecer pela sua bondade. Muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado e pelo teu grande amor. Quero ministrar, Senhor Deus, a bênção, Pai, na vida, Senhor Deus, dos meus irmãos e das minhas irmãs. Cuida, Senhor Deus, das nossas almas, do nosso coração e da nossa mente. Eu peço uma bênção, Pai, em favor de cada um destes. Na minha vida também, Senhor, para que não haja ressentimento, nem mágoa, nem rancor, nem ódio, nem amargura no meu coração. Mas que o meu coração tenha espaço exclusivo para expressões de amor, de aceitação, de perdão e de amizade. É o que eu oro agora, no nome de Jesus. Amém. Estenda sua mão comigo. E que o grande amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Cristo Jesus e que as doces consolações do seu Santo Espírito seja conosco hoje, durante a semana e até a eternidade. Amém, queridos? Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Um beijo em cada coração, um cheiro em cada coração também. Abraço, beijos, 1000 beijos a vocês.